Na semana passada, senhor presidente, senhores senadores, essa casa celebrou duplamente as mulheres. Agraciou 6 ilustres brasileiras com o diploma Mulher Cidadã Berta Lutz, entre elas uma paranaense, a poetisa Cloris Casagrande Justen, uma amiga muito dileta, e realizou a sessão solene para comemorar o Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, nós tivemos oportunidade de ouvir vários pronunciamentos de parlamentares e homenageadas, sendo que todos exaltaram o momento histórico que vivem as mulheres no Brasil, que elegeu a sua primeira presidenta e também no mundo. Ao me pronunciar, ainda que de forma rápida, eu procurei parabenizar todas as mulheres desse país, sobretudo aquelas que, mesmo no anonimato, tantos serviços prestam à nossa causa, levando suas vidas com dignidade e altivez e superando a cada dia todos os obstáculos que se impõem. E não duvidem, os obstáculos são muitos. Hoje volto à tribuna para continuar homenageando as mulheres. Um dia depois da comemoração oficial do Dia Internacional da Mulher, o 8 de março. Certamente, uma das maiores conquistas femininas do Brasil, sobretudo do ponto de vista legal, depois da conquista do voto, foi a sanção da Lei Maria da Penha. Seus resultados já são positivamente sentidos e merecem de todos nós o devido reconhecimento. E foi para exaltar esse marco histórico que, em conjunto com outras senadoras e senadores, propusemos um requerimento para a celebração dos 5 anos da Lei Maria da Penha, que vai se realizar-se agora, no dia 4 de agosto próximo, a data da sanção da lei. Aí teremos chance de expressar e comemorar os avanços já obtidos no combate à violência contra a mulher nesse período. Afinal, a Lei Maria da Penha mexe com valores muito importantes. Trabalha com a concepção e o modelo existente nas relações entre homens e mulheres e, portanto, tira da invisibilidade a violência sofrida por milhares de mulheres em todos os dias nesse país, apresentando medidas concretas para erradicar a impunidade e enfrentar a banalização da violência. Foi exatamente por isso, em resposta a uma decisão absolutamente esdrúxula da 6ª turma do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ocorrida no final de janeiro, que apresentei o projeto de lei do Senado de número 49 de 2011. O tribunal determinou que os processos envolvendo a Lei Maria da Penha poderão ser suspensos condicionalmente, em período de 4 anos. Segundo a Corte, a suspensão do processo dependerá do comportamento do réu e da reparação dos danos causados quando possível. A Corte entendeu que a Lei Maria da Penha é compatível com a Lei de Juizados Especiais Criminais, que permite a suspensão da pena nos casos em que a condenação for de um período inferior a 1 ano. É justamente contra esse entendimento que nós apresentamos o PL de número 49, porque ele pretende clarificar na própria Lei dos Juizados Especiais a impossibilidade de suspensão de penas privativas de liberdade aplicadas no âmbito da Lei Maria da Penha. Nós não queremos aqui ter um rigor absoluto contra os homens, não se trata disso, mas nós queremos ter um rigor absoluto daqueles que praticam, sim, a violência contra a mulher, principalmente no âmbito doméstico, ainda que essa violência seja classificada para ter uma penalidade inferior a 1 ano. Por que isso? Porque se nós não formos firmes no combate à violência doméstica, nós não vamos conseguir ser firmes no combate à violência da sociedade. Aliás, a violência doméstica, senador Modarildo, é, na realidade, o nascedouro de toda a violência que nós temos em sociedade. Um filho que nasce e cresce, vendo o pai bater na mãe, desrespeitar a mãe, não é uma criança que vai ter valores de paz e valores de solidariedade para oferecer à sociedade. Via de regra, vai com certeza aumentar essa violência na sua vivência em sociedade. Então, nós temos que combater com muito rigor. E eu fiquei muito feliz porque o senador
Eunício, nosso presidente da CCJ, designou a senadora Marta Suplicy para ser a relatora desse projeto. E aqui nesse plenário, porque a CCJ é uma comissão terminativa dessa matéria, se comprometeu de, se ela entregasse o relatório até o dia 17, nós votaríamos na CCJ esse projeto de lei que altera a Lei de Juizados Especiais, dando, portanto, um presente às mulheres, porque nós devemos aqui ser guardiãs da Lei Maria da Penha, que é uma lei que avançou muito no nosso sistema penal e também pelos direitos das mulheres. Concedo uma parte ao senador Mozarildo. E diz mais, diz que quando o homem começou a dominar a natureza, estabelecendo a propriedade privada, também estabeleceu o domínio sobre a mulher. É muito interessante a história de Rosemarie e o que ela tem escrito. Bom, senhor presidente, eu preciso de mais alguns minutos para concluir aqui, alguns mais largos minutos, né? Para terminar, sobre o Comitê de Defesa, né, das Mulheres contra o Assédio Moral e Sexual aqui no Senado, ele será, por proposta, constituído por 3 senadoras, indicadas para um mandato de 2 anos, permitida a recondução por uma única vez e por igual período. E competirá a esse colegiado receber denúncias de servidoras efetivas, comissionadas ou terceirizadas do Senado Federal contra o assédio moral ou sexual. É importante aqui registrar que qualquer servidora que prestar denúncias perante o comitê terá sua identidade preservada no caso de não abertura de processo e receberá garantias quanto ao seu cargo, função ou emprego no Senado Federal. Penso que a verdadeira evolução do ser humano exige a valorização do papel da mulher como trabalhadora ao lado das outras funções que lhe são confiadas. Amanhã eu quero estar aqui nessa tribuna para falar de um projeto que é muito caro a mim e que trabalhei muito durante a campanha eleitoral, que é um projeto que regulamenta o tempo de carência para a aposentadoria das donas de casa. E outras 2 propostas que gostaria muito de discutir nessa casa. Uma inerente à reforma política, a qual fiz uma parte ao senador Mozarildo, que agora preside a mesa, que nós temos que encontrar mecanismos, senador, para que a participação da mulher seja efetiva. Só no processo eleitoral não dá. Infelizmente, nem todos os partidos levam com seriedade. Precisamos adotar modelos como a Argentina, como o Chile, em que efetivamente as cadeiras do parlamento são preenchidas por um percentual de mulher. É o que nós chamamos de discriminação positiva, dado ao longo período de tempo que nós tivemos de discriminação negativa. E outra proposta que eu quero discutir, e tenho conversado também com alguns senadores, é que nós possamos fazer um debate na Comissão Mista de Orçamento para que a gente visualize, senador Randolph, o que nós temos de recursos hoje para políticas públicas para as mulheres. As mulheres precisam ter visibilidade no orçamento da União. Já conversei com a secretária de Orçamento do Ministério do Planejamento, há essa disposição e tenho certeza que o Senado pode propor um belo mecanismo e um belo programa para que a gente tenha essa visibilidade. Ademais, para terminar aqui meu pronunciamento, eu quero dizer que tudo isso é um processo de mudança cultural. Como eu disse aqui, nós não somos melhores nem piores que os homens, nós somos diferentes. Seja pela função biológica de gerar e cuidar da vida, seja até pela cultura que nos foi imposta, né, como cidadã de 2ª categoria, num tempo mais recente da nossa história. E nós precisamos mudá-la para bem da humanidade. Quando as mulheres tiverem representatividade em equilíbrio com os homens, eu tenho certeza que nós vamos ter uma sociedade mais equilibrada. Não só pelos direitos das mulheres, até pelo dever que nós temos de conduzir o mundo nessas águas tão turbulentas. Eu acredito que os valores femininos, da sensibilidade, da fraternidade, do cuidado com o outro, podem ser vitais para a gente reconduzir a humanidade num momento de convivência melhor. E para terminar aqui, eu queria deixar uma frase da comunidade Bahá'í, que me toca muito e que eu acho que deve ser motivo para que a gente sempre faça uma reflexão, porque é isso que eu busco na minha caminhada política. A humanidade é como uma ave, possui 2 asas, uma é o homem, outra é a mulher. A ave só poderá alçar voo se as 2 asas forem impelidas por uma mesma força.